Você já se perguntou o que aconteceria se estivesse a quase 11.000 metros de profundidade no oceano? O que você acha que aconteceria? Bom, garanto que fazer esse questionamento nem faz muito sentido. Afinal, nessa profundidade, o ser humano não consegue chegar nem mesmo com equipamentos de mergulho. É dificultoso até mesmo para a nossa atual tecnologia. Bom, antes de mais nada, seja bem-vindo ao meu canal e vamos para mais um vídeo. Bom, o oceano ocupa o maior espaço do nosso mundo, cerca de 71% do espaço da Terra. Nós, os seres humanos, mapeamos apenas cerca de 29% do fundo do mar. Isso significa que conhecemos apenas o desenho das montanhas e fendas nessa porcentagem, mas ainda nos falta 71% de toda a extensão do fundo do mar. 97% da água de todo o mundo está no oceano, como também mais de 50% do oxigênio produzido anualmente no planeta é gerado por organismos marinhos, principalmente o fitoplâncton, tendo também a maior cordilheira de montanhas do mundo, com mais de 60.000 quilômetros de comprimento. A maior profundidade conhecida fica entre cerca de 10.920 e 10.935 metros no Oceano Pacífico, na região conhecida como Fossa das Marianas. Esse local é tão profundo que se você pegasse o Monte Everest, que é a montanha mais alta do mundo, com seus 8.848 metros de altura, faltariam mais de 2.000 metros de água para o topo dele chegar à superfície. Agências e estudos científicos apontam que menos de 5% do volume do oceano foi visitado. A maior parte de coluna de água e da vida marinha permanece um mistério absoluto. Quando falamos das profundezas, aí é que a coisa fica mais feia ainda. Pois, de acordo com uma pesquisa publicada na revista científica Science Advances, os seres humanos observaram visualmente menos de 0,001% do oceano profundo. Isso significa que a imensa maioria desse ambiente jamais foi observada diretamente por pessoas ou por câmeras de veículos subaquáticos. Diante dessa perspectiva, nós da atualidade podemos pensar e fazer o seguinte questionamento: como é possível, mesmo agora, no século XXI, com a força da nossa tecnologia atual, sabermos tão pouco assim sobre o oceano? Para nós da atualidade, essa realidade já assusta muito. No entanto, na antiguidade, o oceano era visto de forma ainda mais sinistra, como um mistério absoluto, encarado muitas vezes como um abismo, ou uma borda da terra, uma imensidão sem fim. Mas claro, nem todos tinham a mesma visão sobre. Para alguns, o caos absoluto e morada de criaturas descritas nas antigas tradições, como o Leviatã. Toda essa visão que os povos antigos tinham tem correlação com o que o oceano tem entregado para nós ao decorrer das eras, que é o mistério enigmático das profundezas. Mas mesmo que o oceano não seja tão amigável assim, isso não significa que o ser humano nunca o encarou. O atual recorde do ser humano é de 10.928 metros de profundidade em uma expedição tripulada, na famosa Fossa das Marianas, na chamada Depressão Challenger. Claro que para um ser humano ter ido tão profundamente assim, ele tem que contar com equipamentos de ponta da engenharia moderna. A máquina era o DSV Limiting Factor, um submersível do modelo Triton 3600/2. Para aguentar a pressão destruidora do abismo, ele foi construído com uma esfera de titânio com paredes de 9 centímetros de espessura, formando uma cápsula quase perfeitamente esférica, onde o piloto fica protegido. Uma espuma sintática especial, permitindo que o submersível mantenha sua flutuabilidade sem depender de grandes tanques de ar. Janelas de acrílico especialmente projetadas para suportar a enorme pressão do abismo. E o próprio submersível foi desenvolvido para realizar múltiplos mergulhos em grandes profundidades, podendo descer e retornar à superfície repetidamente. Mas você ainda pode estar com dúvidas levantando a seguinte questão: tá, mas realmente precisa de tudo isso? Bom, analise você mesmo como são de fato as condições dessa profundidade com base nessas informações. Primeiro, você tem que saber que apenas até os primeiros 200 metros de profundidade recebem luz abundante, que é onde chamamos de zona fótica. A partir dos 1.000 metros, a luz solar desaparece por completo e entra em um breu extremo, que é onde chamamos de zona afótica. Certo. Aí você diz: ok, descemos e ligamos as luzes e pronto. No entanto, nessa profundidade, é necessário utilizar holofotes potentes de LED, e mesmo assim, a luz só consegue iluminar alguns metros à frente antes de ser engolida pela escuridão.
Não pense que parou por aí. Afinal, estamos apenas começando, pois quanto mais profundo, mais precisamente a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta o equivalente a uma atmosfera inteira, ou seja, o peso do ar sobre nós na superfície. No fundo da Fossa das Marianas, a pressão passa de 1000 atmosferas. Isso equivale a uma força de aproximadamente 11 toneladas por centímetro quadrado. Qualquer falha significativa na estrutura de um submersível poderia causar uma implosão instantânea e fatal. Creio que agora sim você pode ter levado em consideração e constatado quão é desafiadora a profundeza marinha. Mas acredite, ainda pode piorar, pois sem os raios solares para aquecer a água, a temperatura despenca drasticamente, com a temperatura da água ficando constantemente entre 1 grau Celsius e 4 graus Celsius. Sendo uma exceção as fontes hidrotermais, onde a água, aquecida pelo calor do interior da Terra, pode brotar a mais de 400 graus Celsius. Mesmo depois de todos esses desafios, há outro que pode piorar ainda mais o cenário: o bloqueio de quase todo tipo de sinal eletromagnético. Sinais de satélite, como o GPS, e tecnologias como o Wi-Fi não funcionam debaixo da água em grandes profundidades. Para a comunicação com a superfície, os submarinos utilizam comunicação acústica por ondas sonoras. Uma mensagem enviada do fundo da Fossa das Marianas pode levar mais de 7 segundos para chegar até o navio de apoio na superfície. Tudo isso tem dificultado o acesso às profundezas marítimas, as quais, em sua grande parte, permanecem um mistério para nós, mesmo com nossa tecnologia avançada. Agora, imagine a forma como os povos antigos encararam esse mistério. No passado, o oceano era visto como caos e morada de monstros grotescos. Para alguns povos antigos, especialmente na literatura do Antigo Oriente Próximo, o oceano era associado ao caos primordial, ao perigo e a forças espirituais hostis. Segundo algumas tradições antigas, o mar era associado à morada de criaturas monstruosas. Para os nórdicos, o Kraken, que segundo suas antigas lendas, era capaz de afundar navios e era o terror dos mares. O oceano também era encarado por alguns povos como um abismo ou como o limite do mundo conhecido. Com tudo isso, não é de hoje que o oceano tem causado essa impressão no ser humano. Seja a profundidade, a escuridão, a pressão esmagadora, o frio extremo, o caos absoluto ou monstros grotescos, o oceano sempre foi assustador, seja na época que for. Mas e você? O que pensa sobre o oceano? Deixe aqui nos comentários e se gostou do vídeo, se inscreva no canal. Esse foi mais um vídeo e obrigado por assistir.